Cada programa se discute um tema. A gente já falou do Ronaldinho dos Travecos, já falamos de uma série de assuntos, né? E tem um outro assunto que chama atenção, principalmente dos jovens, né? A Veja traz uma matéria aqui, a senha agora é 70. Porque é o seguinte, no segundo mandato, o Lula não para de crescer em aprovação. Já está com quase 70% de aprovação. Então, muita gente fala assim, não, o presidente não é legal, tal, mas nas pesquisas ele não para de crescer. E ninguém entende por quê. Na semana passada até estão chegando a pedir até um terceiro mandato para o Lula. Então, né, como os jovens são mais rebeldes, eu queria saber a opinião de alguém de vocês, aí, de algum de vocês, por que a população, ou pelo menos a maioria da população, gosta do presidente? Alguém tem alguma ideia? Vocês são administradores, tem que dar uma dica. Alguém tem alguma ideia? Vamos começar com o professor, então. Professor, o que o senhor acha disso? Esse país tem muitas coisas que a gente não consegue entender, não é? Essa é uma delas. E o Lula, já no segundo mandato, para mim já me causa assim, uma estranheza incrível. Porque ele foi conivente com todos esses crimes que ocorreram aí. As pessoas estão esquecendo que existe o crime da conivência. Agora, se ele não foi conivente com tudo que aconteceu aí, eu não estou sabendo de mais nada na minha vida. E agora ele está... Estou indignado. Está indignado? Estou indignado. Você não consegue entender. E esses números, realmente eu não consigo entender. A revista Veja, a credibilidade da Veja também... É um pouquinho controverso, às vezes, de um modo geral, ela é uma revista extremamente importante, fantástico que ela esteja aí. Mas esses dados, quando trata-se de questões políticas, sempre, nós que já temos uma certa idade e já vimos muita coisa acontecer, né, nesse Brasil aí, a gente sempre vê tudo isso com muita desconfiança. Eu, particularmente, vejo com muita desconfiança. Não sei o que o Ministério Público está fazendo, que até agora deixou o Lula aí. Quer dizer, anda prendendo aí mulher que rouba manteiga na padaria. Essas coisas a gente vê aí na mídia. Mas eu não sei, realmente eu não consigo ver com clareza. Não deu para entender? Não. Quero um outro aluno falando comigo aqui. O que vocês acham disso? Aliás, né, podem ser favoráveis, podem ser contrários, né? Até porque... a maioria do Brasil hoje é favorável, por incrível que pareça. A gente pode discordar, inclusive a Veja tem umas matérias que sempre detona o presidente, põe na capa e tal, mas está aprovado. Quem vai falar com a gente, ele volta. Vamos lá? O que você acha do Lula? Eu sou contra, assim, eu não sou muito fã dele, não. E por que você acha que a maioria aprova tanto ele? O governo dele? Na verdade, eu não sei, assim, eu acho que deve ter pessoas que, estudantes, às vezes, que ganham bolsa e acham que por causa dele tem que votar nele, não sei. Não, talvez seja o Marcos Vinícius aí. Então o Marcos Vinícius vai falar isso? Vinícius, fala isso. Mas você não apoia? Não, não está contente com o governo dele? Não. E se ele fosse candidato pela terceira vez, você votaria nele? Não votaria nele. De jeito nenhum? De maneira alguma. Legal. Alguém mais vai falar comigo? Eu acho que, assim como o professor, ele omitiu verdades e apoiou as falcatruas do governo. E, na verdade, o povo está tão desesperado por alguém que não faça um grande boom desastroso que aceita qualquer coisa que apareça. E o Lula é a única esperança para os ignorantes, na verdade. E se ele fosse candidato a terceiro mandato, eu não votaria nele. E se ele ganhasse, você fica indignado? Entre os males, menor. Beleza, pura. Obrigado. Rubens Fernandes, vamos fechar aqui. E daí? A maioria... O que eu acho do presidente Lula? Fala pra mim. Olha, na verdade, eu acho ele um grande administrador, mas um grande administrador de comunicação. O que é isso? O Lula trabalha muito bem as palavras. E quando ele vai para a televisão ou ele vai para a mídia, ele consegue, com a simplicidade dele, através das palavras, convencer o povo. Porque ele fala o que o povo quer ouvir. E ele faz também os projetos, né, principalmente os projetos sociais dele, são voltados para o povo e o povo de baixa renda. E esse povo de baixa renda não tem acesso à mídia, não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, e por isso o povo acha uma maravilha. Mas é a maioria. É a maioria. Aí é que está, porque nós não podemos ter um caminho só, é preciso ter vários caminhos. Agora, ele como administrador, presidente, na verdade, ele
quem comanda são os ministros, né? E ele tem ministros de categoria, ministros bons, né? Como também tem ministros ruins. Mas ele tem algo fantástico, que é essa comunicação. Ele administra isso muito bem. Mesmo porque ele veio do mundo dos incompetentes, do mundo da pobreza, do mundo da ignorância, né? Porque o Lula nasceu lá no Nordeste, não tinha cultura nenhuma, veio para São Paulo, e ele tem um fato bastante interessante, porque nós não podemos só colocar a crítica. Porque não adianta você só estar colocando a crítica nele, precisa ver o lado bom que existe nisso tudo. Né? Ele se tornou um aluno que se formou na faculdade da vida, administrando o seu potencial, administrando o seu dom. Ele correu atrás de tudo isso. Então tem um merecimento. Né? Eu estou falando isso porque eu não estou querendo entrar no mérito da questão aonde administrativamente, né, o Brasil quer chegar. E ele também pegou um caminho praticamente pronto, porque outros presidentes, como foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, deixou praticamente pronto. E o PT o que fez? Deu continuidade, colocando o nome do PT na administração que o Fernando Henrique, que o PSDB vinha fazendo. É uma história bastante interessante, mas eu queria enfocar, João Carlos, né, e dizer disso, né, a oportunidade que o Lula usa da sua comunicação com o povo. Porque a gente critica, sabe que isso não é um fato correto mesmo, né? Algumas dúvidas que foram colocadas na nossa cabeça e não foram solucionadas. O professor falou muitíssimo bem disso, mas o Lula tem uma experiência e um contato com o povo que ele é maestro e ele é muito bom nisso. Então é bom a gente pensar esse lado que ele tem para que a gente possa interiorizar e também aproveitar no dia a dia da nossa vida.